igreja? Ah, tá. Glória a Deus. Somos gratos ao Senhor por tudo que Ele tem nos permitido viver a cada instante, a cada momento. E hoje, aprove a Deus, por intermédio do pastor Diego, de estarmos ministrando a palavra do Eterno ao nosso coração. Abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 8. Evangelho de Mateus, capítulo 8. Louvado seja o nome do Senhor. Verso 23 ao 25. Eu intitulei essa mensagem de Chame o Gerente. Ontem aconteceu um fato comigo que, num primeiro momento, você fica estressado, mas depois você acaba aprendendo com tudo o que acontece. Eu parei em Nova Iguaçu para abastecer os galões de diesel das máquinas da empresa, e aí eu desci do carro correndo e falei com o frentista assim, 560 de diesel, vou pagar no aplicativo, vou no banheiro e já volto. E todos os dias a gente abastece no mesmo posto. E quando eu voltei, eu imaginei assim, ele já deve estar enchendo os galões. E para minha surpresa, quando eu retornei, ele estava colocando diesel no tanque de combustível do carro que eu ando. O carro é uma Saveiro. No Brasil não tem Saveiro a diesel. Mas eu acho que ele imaginou que era a diesel. E aí quando eu olhei, eu falei, não, cara, era no galão, mas aí já era tarde, irmãos. Imagina. E aí, eu imaginei que chegaria cedo em casa, 3 horas da tarde, falei, vou abastecer, boto lá, vou embora para casa, 4 horas eu estou em casa. Resultado, eu fui sair de Nova Iguaçu, já eram 5h40 da tarde. Até resolver todo esse assunto, tirar o combustível errado, colocar o combustível certo, abastecer os galões, abastecer as máquinas. E ali deu aquele estalo assim do chame o gerente. Abriu aí a tua Bíblia? Diz assim o texto. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. 25. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos, que perecemos. Amados, esse texto, ele me traz a memória, ao entendimento, que em muitos momentos na nossa vida, ela segue, você acorda de manhã, a vida, vamos dizer assim, ela se mostra para você, e você olha para a janela, está aquele solzão bonitão, aí você diz assim, hoje o dia está lindo, não é assim? Não é essa percepção que temos? E quando você tem essa percepção de que hoje o dia está lindo, você projeta que aquele dia será um dia maravilhoso, que aquele dia vai ser um dia em que tudo dará certo, que tudo acontecerá dentro daquilo que você planejou, idealizou ou imaginou, mas que vai acontecer tudo direitinho. Mas infelizmente, expectativa são coisas que não andam juntas. Expectativa e realidade, elas não caminham lado a lado. E você se dá conta de que mesmo que o dia, sol, céu de brigadeiro, como costumamos dizer, ele está lindo, ainda que você projete, algumas coisas tendem a sair daquilo que era o planejado ideal, daquilo que era o dia ideal. Algumas coisas tendem a não acontecer conforme nós projetamos. E nessa hora,
costumamos a tomar determinadas atitudes, determinadas ações, baseadas em hábitos nossos do dia a dia. E eu até, nesses insights de pensamento, eu escrevi assim: pensamento gera sentimento. Ou seja, você pensa, você sente. Sentimento gera comportamento, ou seja, aquilo que você sente, você age. E um conjunto de comportamentos vira hábito. Um conjunto de comportamentos, de ações, torna-se um hábito. Então, naturalmente, quando nós projetamos algo para um dia lindo, um dia perfeito, um dia maravilhoso, e algo começa a não dar certo ou acontecer conforme planejamos, qual é o hábito nosso? Qual é o nosso comportamento a partir daquele momento? Hoje o dia não vai ser legal. Não é assim? Você já começa a preparar a sua mente para que aquele dia vai dar tudo errado. Hoje vai dar tudo errado. Já começou a dar errado, já começou a gerar problema. Já começou a entrar em crise. E quando as coisas começam a dar crise, quando começa a dar errado, quando você começa a pensar dessa forma, você busca comportamentos para justificar aquilo que está acontecendo. E é nesse ponto em que muitas das vezes os nossos pensamentos são levados, são conduzidos, são direcionados a entender que aquele dia vai ser errado, no dia seguinte também vai dar errado, no outro dia vai continuar errado. Por quê? Porque com a gente tudo dá errado. Quem já pensou assim? Quem já pensou assim? E comigo tudo dá errado. Não é assim? Se eu colocar o sapato vai rasgar no meio da rua. Não é assim que às vezes a gente pensa? E rapaz, eu não tenho sorte não. Esse negócio de sorte comigo não cola. Porque comigo tudo dá errado. Comigo vai dar certo, vai dar errado. Se eu achar R$100, eu vou perder 110. Ou seja, é algo que, ao longo do tempo, você vai absorvendo tudo isso, e você pensa, você sente, você age. Se você pensa, sente e age, vira hábito, vira algo cotidiano, vira algo comum. Mas entenda, meu irmão, em 1 Coríntios capítulo 12, verso 16, diz que nós temos que ter a mente de Cristo. Você é a igreja do Senhor e tem que ter a mente de Cristo. E como a mente de Cristo, como igreja do Senhor, como nação eleita de Deus, como poderia eu pensar em continuar tendo uma vida de derrota, se Jesus Cristo me chamou para ter uma vida de vitória? Você observa que em todos os momentos em que Jesus, enquanto vivia o seu ministério na terra, a cada situação, a cada pessoa que ele abordava, a cada momento de milagre próximo a ser presenciado, ele sempre tirava a pessoa do seu eixo normal. Jesus chega no tanque de Betesda, e o texto é muito lindo, porque mostra que Jesus está observando a situação. Está todo mundo ali no tanque de Betesda, esperando um movimento sobrenatural das águas. Acreditava-se que de tempo em tempo o anjo descia naquele lugar, e quando o anjo tocava as águas, o primeiro que ele chegasse era curado. E diz o texto que Jesus observa, e daqui a pouco ele acha um homem paralítico, um coxo do tanque de Betesda. E ele se aproxima daquele homem e pergunta: e aí, o que você está esperando? Quer ser curado?
Jesus quer saber qual é o posicionamento dele. Mas a pergunta de Jesus foi uma, a resposta dele foi totalmente contrária. Como é que eu posso ser curado? Olha só, irmãos, como as suas crenças, aquilo que você crê, muitas das vezes impede você de conquistar coisas maiores na tua vida. Como é que eu posso ser curado? Se todas as vezes que a água se movimenta, vem outro antes de mim e recebe no meu lugar. Ele está dizendo que para Jesus, olha, eu não tenho condições. Pensa comigo. Se você não tem condições, o que você está fazendo aí? Se você não tem condições de receber, se outro vem no teu lugar e vai mais rápido do que você, o que você está fazendo aí no tanque? Qual é a tua expectativa em permanecer nesse tanque? Se você nunca vai alcançar dentro da tua visão, dentro da tua ótica, dentro daquilo que você acaba de proferir, Jesus vem para ele e vamos quebrar essa crença? Vamos quebrar essa crença do eu não consigo? Vamos quebrar essa crença do eu não posso? Vamos desfazer esse negócio de comigo não vai acontecer? O que você quer mesmo? Eu quero ser curado. Levanta, toma a tua cama e vai embora. Uma atitude muito simples, uma palavra muito simples, porém, com repercussões tremendas, com repercussões extraordinárias vindas da parte de Deus. Mas para aquele homem conseguir se levantar, ele tinha de quebrar aquela crença do eu não posso. Ele tinha de quebrar a crença do eu não consigo. Ele tinha de quebrar a crença do eu não sou capaz. E quantos de nós, sendo igreja do Senhor, nos limitamos e nos permitimos ser limitados por causa dessas palavras tão pequenas? Eu não posso, eu não tenho condições, eu não consigo, eu não sou capaz. Imagina, irmãos, se o pastor doido aqui viesse e falasse assim, imagina, pensa comigo. Ô Sara, eu vou parar a mensagem aqui, tu vai dar continuidade, vai continuar pregando aqui. Topa? Por que não? Por que não, Sara? Porque o quê? Não entendi. O que ela falou que eu não ouvi? Ela não ia conseguir, mas por que não ia conseguir? Não estudou, não se preparou? Espera aí, deixa eu me lembrar aqui. O evangelho quadrangular, o que ele diz? Quem lembra do evangelho quadrangular? Jesus cura, salva, batiza e liberta. Você já pregou, meu irmão. Está entendendo como é que funciona? É muito simples. Se você virar para alguém e falar assim, olha, Jesus te ama, tem uma obra na tua vida e tem um projeto a desempenhar através de você. O que é isso? É uma pregação. Então, o evangelho, ele nos oferece esses momentos e oportunidades, e nós nos rotulamos e dizemos, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho condições, quando o próprio Deus nos garante essa condição. Quando o próprio Deus nos permite nos erguer e nos pôr de pé para fazer, realizar coisas além, maiores. Palavras de Jesus, irmão. O evangelho que eu prego aqui, vocês farão essas mesmas obras e farão maiores ainda. O que Deus está dizendo para nós? Não há limitação quando você se empenha em desenvolver a palavra de Deus sobre a tua vida. Mas os problemas chegam. Os discípulos entraram no barco junto com Jesus, estavam navegando junto com Jesus, mas dado o momento, o que acontece? Jesus, ele vai tirar um cochilo, e parece que, em algum momento da nossa vida, parece que Jesus está dormindo, né? Pô, pastor, não estou entendendo. Eu acho que Jesus está dormindo no meu barco, está dando tudo errado. Se você observar o texto, você vai perceber que Jesus, ele foi acordado. Irmão, vou confessar um negócio para vocês. Ainda bem que a missionária não está aqui, mas ela deve estar ouvindo. Quando ela me acorda, eu fico muito injuriado. Vocês não fazem ideia.
Meu filho está aí, sabe o que eu estou dizendo. Não me acorde, irmãos. Quer me ver mal-humorado é me acordar. Se eu fico mal-humorado sendo acordado por outra pessoa, imagina Jesus naquela hora. Eu sinto uma ponta de ira quando Jesus levanta e fala para homens de pouca fé, até quando estareis convosco? Jesus vai lá, dá uma ordem, repreende o vento, repreende o mar, volta-se a bonança. A Bíblia não diz, não informa que Jesus voltou a dormir. Porque quem, depois de ter um sono despertado do teu sono, vai voltar a dormir de novo? Mas nós entendemos, irmãos, que precisamos mudar. O pastor Diego uma vez falou aqui, precisamos mudar o nosso mindset, a programação da nossa mente. Tudo que existe na face da terra iniciou-se aqui, na cabeça do homem primeiro. Sabia disso? Que tudo que existe na face da terra iniciou-se na cabeça do homem. O camarada olhou e falou assim, vou criar uma cadeira. Não sei para que vai servir agora, mas depois eu vou entender. E criou uma cadeira. Foi daqui da cabeça do homem. Primeiro ele pensou. Quando ele pensou, gerou dentro dele um sentimento. Esse sentimento de utilidade, de que aquilo seria útil, seria prático para a vida de alguém. E depois desse sentimento, ele precisou adotar um comportamento. Como eu vou fazer? Como é que eu vou fazer realizar? Isso é na nossa vida. Só que nós ficamos com a nossa cabeça cheia de crenças negativas, dizendo que não vai dar, que não funciona, que não acontece, que não tem jeito. Cheia de crenças negativas que só nos mostram o lado errado da coisa. E olha só que interessante. O que Deus nos mostra acerca disso? Em Romanos, capítulo 12, está falando de pensamento, não é isso? Abra aí sua Bíblia, por gentileza. É um texto que eu gosto muito, Romanos 12. Você acompanha conosco? Diz assim o texto. Romanos 12. Vou ler para termos consenso no que lemos. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Pastor Diego, na tua Bíblia como é que está escrito? Eu sei que está um pouco diferente desse texto aqui. Não se amoldem o vosso coração, é isso? Ao padrão desse mundo. Sabe o que a Bíblia está dizendo para nós? Se isso aqui não mudar, nada muda para você. O Evangelho pode chegar, o Evangelho pode causar transformações tremendas, mas você precisa permitir que o Evangelho mude a sua forma de pensar. Isso aí não é pensamento positivo não, é fé. O que é fé mesmo, irmãos? Hebreus capítulo 11, se eu não estiver enganado, cabeça de vez em quando falha, a fé é o firme fundamento da prova das coisas que não se veem, mas creem que se espera. Não é isso, professor Alex? Não é isso? Isso é fé. Eu não alcancei, eu não conquistei, não tenho em minhas mãos, mas eu creio que eu conquisto. Eu creio que eu alcanço. Em Romanos 12, ele diz, para não vos conformar com este mundo, com as coisas desse mundo, mas transformar o seu entendimento. Isso aqui, mente. Você precisa transformar a sua mente.
Tem uma geração aí, como é o nome dessa geração que está aqui? Como é o nome da geração? E o que significa geração metanoia? E colar as placas. Mudança de mente. Tem consenso com o que estamos falando, sim ou não? Então você precisa mudar a sua mente. Temos que, literalmente, é isso que a Bíblia está dizendo aqui. Metanoia. Não vos conformeis com este mundo, mas metanoia. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Pastor, e quando eu mudo o meu entendimento, o que acontece? Ele dá continuidade, olha, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então o Evangelho chega na minha vida, chega na tua vida, e daí, como diz o pastor Diego, se você não mudar a sua forma de pensar, se você não mudar a sua forma de ver o Evangelho, nada vai acontecer. Pastor, estou indo para a igreja, legal, muito bom, mas e a palavra de Deus entrou em você? A palavra de Deus, além de ter entrado em você, mudou a sua forma de pensar? Mudou a sua perspectiva da vida? E não, pastor. Então você vai continuar vindo para a igreja. Vai ser um frequentador assíduo da igreja. Mas você não cultua, você não adora, você não engrandece, você não exalta, você não se permite ser transformado. Você não se permite ser transformado. Por quê? Porque a tua mente está presa ao passado. E não podemos viver presos ao passado. E esquecendo-me das coisas que para trás ficam, sigo para o alvo. Para alcançar o prêmio. Está olhando para o passado? Está preso ao passado? Muda a sua mente. Muda a sua mente. Eu vou finalizar. Quando você começa a quebrar essas crenças, e para quebrar essas crenças, você precisa de 3 coisas. Primeiro, quando a tua mente começar a dizer para você que você não pode, desconfie do que a tua mente está dizendo para você. Já viu aquela vozinha interna? Vou pintar isso melhor. Quem aqui já foi em montanha-russa? Você senta na montanha-russa, puxa a trava de segurança. Você vai vendo as pessoas entrando. Na hora, qual é a vontade que dá? O que fala no seu interior? Seja sincero. Melhor sair daqui, né? Eu vou morrer aqui, não é isso? Não é assim que... Não é essa a sensação? Aí vem o pânico, o pavor, o terror, o espanto, tudo junto. Dá aquela dor na barriga, você fala assim, vai dar ruim, vai acontecer tudo errado, eu vou embora. Aí alguém vira para você e te segura, não, tu veio, agora fica. Para quem já foi na montanha-russa, já viu aquele estalo? Traque, que é quando solta o freio. Pensa comigo. E depois que o carrinho dá aquele estalo que solta o freio, aí você se dá por conta do seguinte, não dá mais para voltar, não dá mais para sair. E ele vai estalando, subindo aquela ladeirinha, que começa sempre na ladeira, não é assim? E vai estalando, aquele estalo, cada estalo que dá, aí você segura assim e fala assim, ai meu Deus do céu, o que eu vim fazer aqui? Jesus amado, me perdoa. Você pede até perdão, irmão. Porque todas as suas emoções, elas entram num liquidificador naquela hora. E quando ele chega na beirada da descida, ele vem tec, 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 tec e para. E quem está sentado logo na frente, tem a sagacidade de fazer assim, ó. Nunca faça isso. Não é assim? E daqui a pouco, como algo, um cometa, aquele carrinho se solta e desce numa velocidade alucinante. E o que você faz naquela hora? E depois?
Você grita, irmão. Por quê? Liberação de energia. Você precisa liberar aquela energia. Toda aquela energia negativa que estava guardada em você, você libera ela com um grito. E depois que passa todo aquele processo, que o carrinho dá aquela volta, cabeça para baixo, cabeça para cima, sobe, desce, vai para lá, vem para cá, fez um liquidificador na tua cabeça, parou o carrinho. Aí você sai assim e fala assim, vamos de novo? Porque você perdeu o medo. Alguns não perde, mas a grande maioria, se chamar para ir de novo, vai. Sabe por quê? Porque apesar do medo, apesar do pânico, apesar do terror, a sensação posterior é a melhor de todas. Assim tem que ser na nossa vida, irmãos. Está com medo? Está limitado? Está aquela vozinha falando? Ó, não é bem assim não, não vai dar errado, vai... Pensa bem se é isso mesmo. Identifica isso. Desconfia do que você está pensando. Está com medo? Vai com medo. Pastor, eu não vou fazer o vestibular porque eu tenho medo de ser reprovado. Vai com medo. Mas se eu for reprovado, é experiência. Faz de novo. Um amigo meu, muito amigo, ele foi reprovado 7 vezes no exame do Detran. 7 vezes. Aí eu, claro, né, perco amigo, mas não perco a piada. Eu falei, rapaz, você chegou no número da perfeição agora. Aí ele, rapaz, eu vou tentar a 8ª vez. Se eu não conseguir, falei, mas agora você vai conseguir. Porque cada vez que você foi e errou, você entendeu que alguma coisa você deu mole. Agora faz direito. Na 8ª vez ele foi lá e conseguiu. Passou. Se deixasse pela vozinha na cabeça, ele não tentava. Ele não faria. Ouviu a vozinha? Desconfie dela. Identifica onde é o ponto da mentira, em tudo aquilo que o teu cérebro está falando para você. Identifica. A Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e o que mesmo? E a verdade vos libertará. Só que cada um tem a verdade que quer. Mas Jesus Cristo, ele é a verdade absoluta. Cada um tem a verdade que aceita ser verdade. Mas Jesus Cristo, ele é a verdade verdadeira, absoluta, única. Baseie isso a ponto de Cristo. Identificou a mentira? Substitua a mentira pela verdade. Eu não posso, eu não tenho condições, eu não vou conseguir. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pastor, não vai dar, dá sim, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, não é assim? Você tem que aprender a domesticar a tua cabeça, o teu cérebro, senão ele sempre vai estagnar a tua vida. Substitui pela verdade. Agora, é só mudar o hábito. Porque se você não tomar cuidado, você vai continuar fazendo tudo o que você vinha fazendo antes. Eu fiz um experimento rápido. Comecei a acordar às 5 horas da manhã, malhar, sair correr na rua, fazer flexão abdominal, aquele negócio todo. Virei fitness. Um belo dia minha esposa acordou, cadê o marido? O marido foi correr. Cheguei todo feliz da vida, com pão já, fazendo aquela vitamina. Mas sabe o que aconteceu, irmãos? Se você deixar, teve um dia que eu acordei e estava chovendo. Falei, hoje eu não vou não, vou deitar até um pouco mais tarde. Misericórdia, para que eu fiz aquilo? Voltei aos velhos hábitos. Porque o corpo, ele é assim. O teu cérebro, ele sempre vai te levar para uma zona de conforto. E aonde tiver a zona de conforto, ele vai combater para que você não saia de lá. Então, meu irmão, assim como aconteceu a tempestade, e os discípulos começaram a clamar, e o que Jesus estava querendo deles? Clamem vocês. Não esperem por mim. Façam vocês. Vocês já sabem como é que eu faço. Eu tenho dado a vocês essa autoridade. O Senhor nos deu essa autoridade.
E por que não a usamos? Por que nos limitamos? Quem sabe o pastor olha e fala assim, ó, fecha os olhos e fala assim, você vai pregar hoje. Já imaginou, Wallace? Já imaginou, Vitor? O pastor olha e fala assim, ó, ô Vitor, prepara a mensagem, você vai pregar na quarta-feira. Eu? Você pode. Você tem condições. Por quê? Porque o Senhor nos capacita. Você vai fazer a tua parte, você vai estudar, vai ler a Bíblia, porque nada virá de graça. Então temos que deixar de ser limitados, temos que deixar, impedir que as nossas crenças nos impeçam de ver o melhor de Deus na nossa vida. Volto a ler aqui, e aqui eu termino. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você conhece qual é a vontade de Deus para a tua vida? Está disposto a cumprir a vontade de Deus na tua vida? Está determinado a ser um instrumento do Senhor na face da terra? Vê o quadro da nossa nação como está? O que Deus está procurando? Deus está procurando homens e mulheres dispostos a serem um referencial sobre a face da terra. Será que você pode ser esse referencial? Será que você pode ser essa pessoa que Deus queira usar, que Deus possa usar? Como Deus perguntou ao profeta Isaías, quem enviarei? Quem há de ir por nós? Que pregue. Jeremias vira para Deus e fala assim, ó, Isaías vira para Deus e fala assim, ó, eis-me aqui, envia-me a mim. Foi Isaías ou Jeremias, pastor? Foi Jeremias, né? Isaías? Deu bug agora aqui. Isaías. Deus, ele está procurando pessoas para enviar. Cadê essa pessoa que Deus quer enviar? Cadê aqueles corajosos? Se você tem a mente de Cristo, se entregou a sua vida para Jesus, a sua vida pertence a Ele. Apesar de sermos livres, ainda somos escravos do Senhor. E somos os únicos escravos que temos poder de escolha. Já se deu conta disso? Você é o único escravo que tem poder de escolha. Pastor, eu não quero ir. Não vai. É simples assim, pastor? É. Porque se necessário for, Deus vai levantar uma pedra para ir no teu lugar, meu irmão. Então não deixe a pedra fazer o que você poderia estar fazendo. Não deixe a pedra ocupar o lugar que você poderia estar ocupando. Pois eu tenho certeza que Jesus morreu, não foi por causa de uma pedra, foi por causa de você. Amém, igreja? Pastor Diego? Nos colocamos de pé em nome do Senhor Jesus.